Hoje eu acordei com uma vontade de suspiro. Gente, hoje então eu decidi fazer suspiros aqui pro canal, porque eu fiz alguns doces e aí acabou que sobrou muita clara. Então eu pensei, por que não aproveitar essas claras para mostrar para vocês como fazer suspiros deliciosos? Então vem comigo que a gente vai fazer essa receita super fácil e incrível no vídeo de hoje. Para os nossos suspiros, nós vamos utilizar apenas 3 ingredientes: claras, açúcar e um pouquinho de suco de limão. O suco de limão vai ajudar o nosso merengue a montar, ou seja, ele vai ficar mais firme, mais estruturado, melhor para a gente modelar. E as medidas para esse nosso merengue são muito fáceis. Esse merengue que a gente vai fazer é o merengue francês, que é um merengue que a gente chama de merengue cru. Ou seja, após a gente fazer todo o processo do merengue, ele precisa passar por um método de cocção. Porque ele não é que nem o merengue italiano, que a gente aprendeu no vídeo dos cupcakes, que tá aparecendo aqui. O merengue italiano, ele é o merengue cozido, e o merengue francês, ele é um merengue completamente cru, tá? Então, as medidas são uma quantidade de clara e o dobro dessa quantidade de açúcar. Para o vídeo de hoje, eu vou utilizar 125 gramas de clara para 250 gramas de açúcar e em torno de 10 ml, mais ou menos, de suco de limão, tá? Então, vamos para a nossa receita. A primeira coisa que eu fiz aqui, antes de começar a separar os ingredientes, foi ligar o forno. Então, o forno já está pré-aquecendo. Esse forno ele precisa estar em temperatura bem baixa, tá? A temperatura dele é de 100 graus, 110 graus mais ou menos para você assar o suspiro. Se a temperatura do seu forno não for tão baixa, você vai precisar deixar uma frestinha do forno aberto. Por quê? Porque o suspiro ele é muito sensível. Então, se você deixar ele numa temperatura mais alta, ele vai começar a dourar, porém, por dentro ele ainda vai estar molenguinha, tá? Então, é preciso deixar uma temperatura bem baixinha por um tempo bem prolongado para que esse nosso suspiro asse corretamente. Na batedeira, primeiro, então, eu vou acrescentar as nossas claras. Eu vou bater as claras e quando elas começarem a fazer as bolhas, eu vou então começar a acrescentar o açúcar sempre aos pouquinhos. Agora que as nossas claras estão assim espumadinhas, então a gente vai começar a acrescentar o açúcar. O açúcar a gente sempre vai colocar em etapas, tá? Então serão umas 3 etapas até a gente colocar todo o açúcar. Pessoal, então nosso merengue aqui já está pronto, tá? Ó, o ponto dele como é que tá? Tá bem firme. E agora então, o que a gente vai fazer? A gente vai colorir os nossos suspiros. Se vocês quiserem deixar ele branquinho para assar, pode ser. Mas eu vou colorir a nossa massa, tá? O nosso merengue. Bom, então eu vou fazer de 2 cores aqui os nossos suspiros, tá? Para isso, então, eu vou colocar em 2 recipientes diferentes o meu merengue e aí eu vou colorir. E agora então eu vou misturar bem as nossas cores aqui. Os nossos suspiros, eu vou utilizar sacos de confeitar e bicos, tá? O bico que eu vou utilizar aqui, um é o pitanga fechada, que a gente chama, tá? Esse aqui ele é meio torcidinho, então ele dá um efeito diferente. E o outro que eu vou utilizar é o pitanga aberto, tá? Eu vou utilizar 2 sacos de confeitar aqui, ambos são sacos reutilizáveis, tá? Pra gente gerar menos lixo. E também, se você não tiver saco de confeitar em casa, o que vocês podem fazer?
Eu lembro sempre que minha mãe fazia bolo em casa quando eu era criança, a gente não tinha saco de confeitar, então o que a gente fazia? A gente pegava aqueles saquinhos de feijão, de arroz de 1 quilo, fazia um cortezinho na pontinha e utilizava ali, porque o saco ele é um saco bem reforçado, bem firme, então vocês conseguem utilizar de saco de confeiteiro, tá? Então só dá uma boa lavadinha no saquinho e vocês podem utilizar. Mas claro, se vocês quiserem comprar um saquinho de confeiteiro desses reutilizáveis para vocês terem em casa, é sempre legal. Então eu vou colocar aqui o nosso bico. Aqui. E agora então vou colocar o merengue dentro. Pra gente colocar o merengue, pessoal, se vocês quiserem utilizar um copo, pode ser, tá? Mas se não, vocês abrem aqui na mão. E aí, com a colher, você vai colocando aqui dentro o merengue, tá? Nunca coloquem merengue demais, tá? Porque senão depois fica difícil para vocês modelarem. Então, sempre coloquem uma quantia que vocês conseguem segurar na palma da mão de vocês, tá? Aqui, só vou fazer um testezinho. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu torço ele, passo o dedo aqui e aí eu seguro ele pra modelar, tá? Eu tenho 2 assadeiras aqui. Na assadeira menor, eu vou fazer as pitanguinhas menores e na assadeira maior, então, eu vou trabalhar com modelos maiores de suspiro, tá? Pra vocês terem uma ideia diferente pra vocês fazerem em casa. Agora então, para dar um toque diferente para o nosso suspiro, eu vou utilizar um glitter alimentício que vai dar um pouquinho de brilho para os nossos suspirinhos. E agora então, eu vou levar os nossos suspirinhos para o forno. Pessoal, já tirei então o nosso suspiro do forno. Eu comecei o vídeo hoje de manhã, agora já é de noite, e agora que eu consegui finalmente finalizar a gravação do vídeo. Então eu tirei eles do forno já montei eles aqui bem bonitinho pra vocês, tá? Aqui são opções de decoração que vocês podem usar. Esses suspirinhos é legal pra vocês utilizarem em festas de aniversário, em datas especiais. Então fica muito bonito pra vocês montarem e decorarem, tá? Então, para armazenar o suspiro, sempre deixe bem em um pote bem fechadinho, tá? Para ele não umedecer, porque ele umedecendo, ele vai perder toda a crocância dele. Para assar os suspiros aqui, eu deixei o forno a 110 graus, tá? 110, 120 graus, ali ficou em torno de 1h30, 2 horas. Então lembre-se sempre o fogo bem baixinho pra assar bem o nosso suspiro, tá bom? Gente, então esse foi o nosso videozinho de hoje. Não esquece, se você assistiu o vídeo até aqui... É uma bugada bonita aqui agora. Então se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha com todo mundo. E sexta-feira tem mais. Um beijo e tchau, tchau!